e chamo, então, de imediato o professor Paulo Regis, então, para dar continuidade ao nosso painel. Bom, pessoal, então, uma boa tarde, principalmente para os jovens que não me conhecem. Você deve estar perguntando o que um velhinho de 74 anos está fazendo aqui, em vez de estar brincando com os netos, né? Mas só para dizer para vocês que eu estou muito feliz, e aí eu queria agradecer ao Pedro pelo convite, está lá, né, pelo honroso convite, né, para nós discorrermos aí sobre uma prática, né? E saudar os meus companheiros de painel, né, a quem eu admiro muito profissionalmente como pessoa, inclusive a moderadora, embora ela seja... Eu quero mais 5 minutos. Esse elogio não é de graça. Então, o que a gente pretende abordar nesses 35 minutos, né? A nova realidade da diversificação de culturas, né, os benefícios e os desafios, né, aqui dão uma ênfase especial, obviamente, pela minha origem, milho e soja, os fatores de construção de proteção de altas produtividades, uns pequenos, umas pinceladas sobre rentabilidade e uma mensagem final. Hoje, o que significa diversificação de culturas? A gente fez uma gira pelo IRGA e a gente observou que é uma realidade hoje na propriedade. Na verdade, ela envolve o mínimo revolvimento do solo, mas implicando uma semeadura direta, obviamente que em algumas oportunidades vai ter, a rotação ou sucessão de culturas, só diferenciando que rotação é o cultivo de duas ou mais espécies em anos diferentes, e sucessão é quando há o cultivo na mesma estação. Por exemplo, lá no centro-oeste, a sucessão soja-milho, na mesma, aqui trigo-soja, né? Então, essa sucessão milho-soja, e plantas de cobertura ou pastejo, azevém, trevo persa, na integração com a agropecuária ou para a produção de grãos com trigo. Pré-requisito para início de conversa é adequação de área, que já foi pincelado, tem várias ações, né, que implicam a adequação da área. Se a pessoa não pensou em adequação da área, não tem como pensar em culturas de sequeiro em área de arroz. Não tem. Então, isso implica em manejo conservacionista do solo, ciclagem, quebra de ciclo de pragas e doenças. O que mudou aqui? Por exemplo, a soja, pessoal, ela entrou em 2009, 2010, ela entrou na frente, não tinha pesquisa nenhuma atrás da soja. E observem que num espaço de 14 anos, ela passou para 506 mil hectares. E a área de arroz, então, ela deu uma decrescida, ela está com 840 mil hectares. E nessa última safra, o trigo avançou, principalmente na fronteira oeste, com aproximadamente 3 mil hectares, e o milho, em terras baixas, né, ele teve uma área cultivada de 12.500 hectares. Né? Então, é uma mudança, né, que houve, né, esse aumento da soja. Eu me lembro que, há 20 anos atrás, quando eu levava meus alunos num produtor em Santo Antônio da Patrulha, ele estava começando com a soja. E ele dizia assim: professor, se eu tirar 15, 20 sacos de soja por hectare, eu estou feliz da vida, porque eu vou deixar uma área mais limpa para o arroz. No ano passado, nessa gira técnica que nós fizemos, nós visitamos o mesmo produtor. Hoje, 70% da área dele é com soja, e os outros 30% ele está com arroz para a produção de semente, porque o solo está limpo. Vejam que mudança que deu numa pessoa, num produtor apenas. Então, quais são os benefícios? Aqui, professor Magalhães, a premissa básica: a lavoura de arroz continua sendo o carro-chefe da propriedade. Tranquilo. Qual é a grande vantagem que eu vejo? Diversidade de fontes de renda. Isso gera uma melhor gestão de riscos climáticos e de preços de produtos. Então, há problema, vai ser um ano de El Niño, opa, né? Então, no momento que tem várias culturas, isso é importante. Rotação de mecanismos de ação de herbicida para controle de planta daninha. Esse foi o principal fator que determinou a soja. Aí, com a soja RR, pôde aplicar glifosato e outros produtos. E o milho também oferece outras oportunidades de rotação. Disponibilidade de sistema de armazenamento e distribuição de água. Isso aqui é um seguro. Isso aqui, olha, esse pessoal de terras altas, aí na metade norte do estado, esse é o principal problema, eles não têm água, né? Melhor distribuição e uso de máquina e mão de obra.
Isso propicia um manejo conservacionista do solo e resulta, pessoal, em maior produtividade do arroz em rotação. Por que que resulta? Porque há menor infestação de plantas daninhas e para colocar soja ou milho, tu tem que melhorar a fertilidade do solo. Então, em consequência, a produtividade do arroz pós-soja ou pós-milha, ela vai ser maior. Outros benefícios. Na verdade, a soja foi a que tocou a coisa. Depois que entrou, aí a pesquisa entrou. Por que as razões do recente interesse pelo milho? Múltiplos usos na propriedade, por exemplo, grãos, silagem. Né? A produção do Rio Grande do Sul não atende à demanda, o Rio Grande do Sul está sendo, depois vou mostrar um gráfico específico. A rentabilidade atraente, daí eu estava pensando nos preços de R$90 o saco, agora já deu uma baixada boa. Em regiões mais quentes, tipo fronteira oeste, aqui a nossa região central, é possível a sucessão milho-soja, que é o contrário do centro-oeste. Lá primeiro vai a soja, o milho entra depois. E a grande vantagem do milho em relação à soja, no momento, é que existem muitas informações técnicas geradas, principalmente por essas 4 instituições de pesquisa. Então, vamos ver o que está acontecendo com o milho. Aqui em vermelho, a área cultivada de soja no Rio Grande do Sul, nos últimos 44 anos. A área de soja, em vermelho, e a área de milho. A área de soja, ela passou, aqui nessa última safra, ela está em 6,5 milhões de hectares. A área de milho, que nós chegamos aqui em 90, em 2 milhões de hectares, ela está hoje, ela está em nessa última safra, 0,8 milhão de hectares. Assim, caiu bastante a área. Por quê? A maior parte do milho, 90% do milho, ele não é irrigado. Ele só existe milho irrigado ali na região noroeste do estado, Cruz Alta, Santo Ângelo. Então, ela fica à mercê das condições, principalmente de chuva. Né? Então, por que a soja aumentou? Porque o custo de produção da soja é menor e os preços da soja, eles têm maior estabilidade. O milho, sempre houve o preço do milho, um eletrocardiograma. Tinha anos que o preço estava muito bom, outros anos o preço muito baixo. Parece que esse problema do eletrocardiograma está continuando agora, porque os preços... Teve gente que vendeu milho em janeiro a R$100 o saco, e hoje o saco está R$60 ou coisa desse tipo. Então, e além disso, por que o pessoal está indo para a soja? Porque a soja ela é mais tolerante à deficiência hídrica, e a maior parte da área de milho não é irrigada. Então, o pessoal não é bobo. Ele gasta menos e tem menos risco de falta d'água. E o que acontece aqui? Ó? Vocês veem, aqui em verde, é o que o Rio Grande do Sul precisa de milho. 6 milhões, mais de 6 milhões de toneladas por ano. Aqui em vermelho, a produção. Essa última safra, a produção foi 3,6 milhões de toneladas. Isso significa que aqui a quantidade de milho que está sendo importada anualmente. E esse ano está se prevendo quase 2,6 milhões de toneladas de milho. Então, o Rio Grande do Sul não tem milho. Ou as indústrias de aves suínas vão ter que migrar para outras regiões onde tem milho, ou nós vamos plantar milho aqui. Outra vantagem que tem, o trabalho aqui do professor Marquesan, que já mostrou, é a possibilidade de sucessão do milho e soja. Aqui ele plantou, em 31 de agosto, milho, deu 190 sacos, milho irrigado em agosto, e depois plantou soja, usou um híbrido precoce, uma soja tubo, 45 sacos. Se vocês fizerem assim, a receita bruta obtida com esses 2 cultivos, é brincadeira. E esse ano aí, ele teve o atrevimento de bater o meu recorde de produtividade de 50 anos de pesquisa de milho, em poucos anos, que era 18 toneladas, ele tirou 311 sacos. Isso são 18 e alguma coisa toneladas por hectare. É uma coisa simplesmente espetacular e inimaginável para áreas de arroz. E o que tem hoje de informações técnicas? A Embrapa, já em 2017, já tinha lançado um livro de 300 e poucas páginas, cultivo de soja e milho em terras baixas. Isso em 2017, já tinha uma tecnologia pronta. Aí o IRGA, junto aqui com a UFSM, lançou 2 circulares técnicas em 2000 sobre resultados de pesquisa de milho em áreas de arroz.
né? Então, e agora, bem recentemente, teve um artigo aí, que encabeçado pelo professor Marquesan, né, que sobre o arroz irrigado em plantio direto, que a gente fala bastante sobre essa parte de sistemas de produção. Quais são os desafios para a introdução, né? A falta de experiência dos agricultores, áreas arrozeiras por natureza, drenagem deficiente, chove menos, na metade sul chove menos, solos com baixa capacidade de retenção de umidade, geralmente ácido e com camada compactada. Pré-requisito, então, adequação da área, que a gente vai ver que envolve, já foi falado, né, várias ações. Se não tiver a adequação, nem pensar. Fato, o milho é mais sensível que a soja a estresses, tanto por excesso quanto por deficiência hídrica, né? E aí nós temos que considerar que nessa safra agora é safra de El Niño. Nós vamos ter problema de chuva, que então, né, seu Jair, se eu tem áreas perto de rio, vai ter problema de enchente, provavelmente. E o milho ele é mais sensível a resíduos de herbicida do arroz, então se vocês quiserem fazer rotação em áreas de arroz, a primeira cultura deveria ser a soja, depois o milho, né? Tem maior custo de produção e maior instabilidade nos preços. Então, um cuidado básico é experimentar numa pequena área. O que se fazer para ter produtividades altas e estáveis? Aí, os fatores de construção e os fatores de proteção são aqueles que fazem com que nós não percamos produtividade em função de infestação de plantas daninhas ou problema de pragas e doenças. Aqui a adequação, então, é um pré-requisito, envolve escolha de áreas com menos riscos, a suavização e drenagem, correção do pH, descompactação, adubação compatível para altas produtividades, irrigação complementar. E aqui eu diria para vocês, ela é obrigatória para o milho. Se vocês, em áreas de arroz, não pensarem em irrigação do milho, não pensem no milho como cultura, tá? Pelo amor de Deus, não pense que a possibilidade de sucesso, de insucesso, ela é muito grande. E tem os fatores relacionados à planta, que é a escolha de variedade, época de semeadura e densidade de plantas. Para você ter uma ideia, pessoal, aqui em vermelho, nós temos a produtividade média do estado do Rio Grande do Sul das últimas 3 safras. 3 safras. Produtividade média de 4,4 toneladas por hectare. E aqui nós temos os recordes de produtividade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Rio Grande do Sul vê esse dado que foi obtido pelo professor Marquesan esse ano aqui, né? Aqui, por exemplo, essa maior quantidade de Santa Catarina e Paraná, eu atribuo ao fato de ser maior altitude, e com maior altitude é menor a respiração, isso aumenta a produtividade. Mas, de qualquer maneira, se nós compararmos isso aqui com isso aqui, ó, nós temos 4 vezes mais o potencial de rendimento em relação àquilo que está sendo obtido. Se a média é 4, tem gente tirando 2 toneladas por hectare, né? Então, nós temos muito campo aqui para acionar. Então, o que nós queremos da vida? Uma lavoura assim, com deficiência hídrica, nutricional, com baixa produtividade, digamos, menos de 6 toneladas por hectare, ou uma lavoura assim, que eu considero de alta produtividade, de 10 a 12 toneladas, que corresponde a 167 a 200 sacos de 60 quilos. Essa é a nossa escolha, né? Então, por que o milho, por que essas culturas têm o estresse por excesso hídrico? O que tem o arroz? O arroz tem um aerênquimo, que é um tecido, que pega o oxigênio do ar e transfere ele para o sistema radicular. A soja e o milho não têm isso aí. Então, ela sente. O que acontece quando há excesso hídrico? A macro-microporosidade, ao invés de estar preenchida pelo oxigênio, está preenchida pela água. E isso diminui a energia e aumenta a produção de substâncias tóxicas que causa desidratação na planta e podendo até matar a planta, né? Então, nesse item, a soja ela é mais tolerante que o milho. Inclusive, há trabalhos de pesquisa de vários anos testando diferentes cultivares de soja a estresse por excesso hídrico. E hoje tem indicação, olha, a variedade X
ela é mais tolerante à condição de solo assim mais encharcado. E o milho não tem. Se tiver problema de drenagem, o milho não seria a opção. Então, essa é uma foto lá do Cleiton, né, um milho, uma drenagem, uma área irrigada por pivô, e aqui nessas setinhas indicam drenos, né, caso chova com uma certa intensidade. E a outra possibilidade de drenagem, né, é o uso desse sistema mico-camalhão, que forma um sulco que funciona como drenagem. Em 10 anos de pesquisa em áreas de arroz lá no IRGA, eu nunca perdi uma planta por excesso hídrico utilizando o sistema. E eu estou usando o sistema que o professor Marquesan levantou ali, o sistema de uso do mico-camalhão permanente. Eu tenho uma área lá que eu divido a metade planto milho, metade soja, sempre no mico-camalhão, e não desmancho o mico-camalhão. Chega na hora de plantar, eu só faço uma remontagem, porque é caro, e com isso, inclusive durante o outono e inverno, eu semeio aqui trevo persa e depois planta a outra cultura em seguida. Com isso, a gente está conseguindo construir, aumentar bem a fertilidade do solo. Por outro lado, deficiência hídrica. Por que o milho é mais sensível à deficiência hídrica do que a soja? Porque o milho ele tem uma alta relação parte aérea-raiz. É planta mais de 2 metros de altura e o sistema radicular está nos 20, 30 centímetros no máximo. Além disso, a inflorescência masculina, que é o pendão, ela compete com a espiga, que está mais ou menos aqui na quinta, sexta folha, por água e nutrientes. Antigamente, os híbridos de milho tinham um pendão de quase 1 metro de altura. E o melhoramento resolveu diminuir o tamanho para diminuir a competição do pendão com a espiga, né? E o que acontece quando ocorre deficiência hídrica? A planta pendoa normalmente, só que ela não larga a espiga. E aí, o que acontece nisso aí? Né? Aí, ela e depois que o pendão sai, depois que se forma aqui a antera, o período de liberação é bastante curto, 5 a 8 dias. Se não chover aqui, o grão de pólen perde a viabilidade, né? E aí, o que acontece? Aí, se der uma chuva 10 dias depois, a planta vai largar a espiga, só que o pólen aqui não é mais viável. E aí ocorre essa falha de grãos aqui na espiga. Isso aqui é um sintoma típico de deficiência hídrica, comparado com uma espiga aqui onde não sofreu a deficiência hídrica. E onde é que está a água aqui no estado do Rio Grande do Sul? Ela está na metade sul, aqui que estão as lagoas, os rios, né? Aqui que está o potencial, não é no norte. Não é no norte. Para você ter uma ideia, pessoal, aqui a necessidade de água diária do milho, aqui, ó, ao redor nesse período que tem a maior área foliar, que é ao redor do espigamento, é de 6 a 7 milímetros por dia. Ou seja, uma chuva de 20 milímetros, ela dura 3 dias só. Então, nós temos que ficar ligados a isso aí. A grande vantagem das culturas junto é que a água, para irrigar 1 hectare de arroz, nós podemos irrigar 3 a 4 hectares de milho ou de soja, né? Então, essa, para mim, eu vejo assim, o grande potencial para a utilização da água. E aqui, se nós olharmos aqui as normais climatológicas das diferentes regiões, vamos ver aqui Santa Vitória do Palmar, aqui ó, esse traço em verde significa 180, ou seja, 6 a 7 milímetros por dia. Se nós considerarmos o período mais crítico, 30 dias, nós precisaríamos de 180 a 200 milímetros por dia. Em qual região aqui da metade sul tem isso, nos meses de novembro, dezembro, janeiro? Nenhuma. Então, é certo, mesmo esse ano agora, que é ano que vai chover bastante, é o Ninho, o que garante que essas chuvas vão ser uniformemente distribuídas? Vai chover 100 milímetros, depois, de repente, 15 dias sem chuva. Então, vai haver problemas, né? E as formas de irrigar, pivô, está muito agora, o pessoal está comprando muitos carretéis em sulco, então, como o Jair faz lá, assim, irrigação por superfície. A escolha do equipamento, ele obviamente vai depender dessas características. Assim. Uma pessoa que arrenda a terra dificilmente vai ter um pivô, né? Então, a escolha do sistema. Aqui, uma maneira de distribuir água no sistema sul-camalhão é com esses politubos aí, que funciona muito bem. Ela, depois que está instalada, é muito barato em relação, por exemplo, a uma irrigação por pivô.
E aqui um trabalhinho, foi bem no início lá dos trabalhos da coisa, a gente testou 4 híbridos do milho, né, sob uma situação não irrigada. No ano neutro, teoricamente, não deveria haver deficiência hídrica, né, no ano neutro, comparado com a irrigação por aspersão e por sulco. Observe que aqui nesse ano neutro, né, 50 sacos, 156 e 194 sacos por hectare. A resposta que tem o milho à irrigação. E isso não é um privilégio do milho. Aqui é um trabalho desse ano, lá feito pelo meu colega Darcy, lá da seção de fitotecnia, onde ele tinha 4 níveis de manejo, médio, alto e muito alto, não irrigado, e muito alto irrigado. Onde as produtividades aqui esperadas seria de 3 no médio, 4,5 e 6 no muito alto irrigado. Observe que o manejo aqui e aqui foi igual, o que diferiu que aqui não foi irrigado e aqui foi irrigado. E a produtividade, então, subiu de 1,8 para 4,7. Na soja, que é considerada mais tolerante à deficiência hídrica que o milho. Dados aí desse ano. Então, dos fatores relacionados à planta, então, nós poderíamos ver cultivares, época de semeadura. Nós vamos, então, aqui relatar mais os aspectos relacionados ao milho, né? O que em relação ao projeto milho, o que o IRGA fez? Em termos de pesquisa, na estação central lá de Cachoeirinha, nas 4 estações regionais, Cachoeira, Camaquã, Uruguaiana, Santa Vitória, tinha trabalhos com milho. E, do ponto de vista de extensão, os extensionistas do IRGA, eles conduziram as unidades demonstrativas com roteiros técnicos em áreas de produtores em todas as regiões ourusícolas. Então, nós vamos mostrar algum resultado que, para minha surpresa, eu nunca imaginava na minha vida, depois de 50 anos de trabalhar com milho, que eu viria que seria possível se obter altas produtividades de milho em terras baixas. Sinceramente, eu não poderia imaginar isso. Esse aqui é um trabalho aqui feito pela Mara, aqui em Cachoeira, né, onde ela testou 10 híbridos com sistema de irrigação por pivô, agora nessa safra. Observe que aqui, eu botei aqui só para ver a magnitude do dado, a média do Rio Grande do Sul das últimas 3 safras, 4,43. A produtividade média aqui de todos os híbridos deu 12,82, quase 13 toneladas, tendo vários aqui, 3 com mais de 14 toneladas por hectare. E parece que faltou água no finzinho ainda, né, Marco? Faltou uma irrigação ainda, né? Então poderia ter ido mais, né? Aqui o dado, por exemplo, lá de Camaquã, unidade de Camaquã, onde o Marcelo, né, ele semeou o milho em 16 de setembro e 28 de outubro em vermelho. Observem que a média da produtividade aqui foram 13 híbridos, 14,6 nas semeaduras de setembro, mais do cedo, e 9,7 na semeadura mais do tarde. E observem que teve produtividade de 16 toneladas. Isso é uma coisa assim impressionante, produtividades dessa magnitude aí. E aqui o Cleiton, lá em Uruguaiana, nesse ano extremamente seco, com evapotranspiração de 14 milímetros por dia. Observe aqui as produtividades obtidas aqui na semeadura de 26 de agosto, em azul, e em vermelho, 14/10. Olha, a média de todos os híbridos deu 11,2 e aqui deu 4,1 toneladas por hectare. Vê a importância que tem para algumas regiões a escolha correta de época de semeadura. E esse dado desse ano aqui, 22, 23, repetiu exatamente os dados obtidos no ano passado. Então, para a Uruguaiana, ele não tem dúvida nenhuma que a semeadura tem que ser em agosto. E com a vantagem que, quando semeia em agosto, vai vender o milho em janeiro. E historicamente, o preço de venda do milho em janeiro é onde o milho tem preço maior. E ele pode plantar aí soja em sucessão em cima disso aí. E aqui um trabalho feito lá na estação também desse ano, né? Nós testamos 4 híbridos de diferentes empresas, né? E planejamos um manejo para obter 10 toneladas e para 15 toneladas.
o que nós variamos aí? Para 10 toneladas, diminuímos a densidade, 70 mil plantas, e para esse outro nível aqui, 90 mil plantas por hectare. E a adubação, obviamente, que aqui foi menor em relação a essa para 15 toneladas. Adubação NPK. Os resultados obtidos, em azul, em vermelho, quando o nível de 10 toneladas por hectare, em azul aqui, essa linha aqui significa 15 toneladas por hectare. Quando foi feita a previsão para 10, só 2 híbridos atingiram produtividades menores que 10. Os outros 8, produtividades acima de 10. E naquele planejamento para 15, nós tivemos 4 híbridos que produziram mais de 15 toneladas por hectare. 250 sacos por hectare. Esse mesmo trabalho, ele foi feito em Santa Vitória do Palmar, lá pelo Roberto, da estação lá do Sul. Só que lá, para 10 toneladas, aqui ele não variou a densidade. Ele usou a mesma densidade de plantas nos 2 níveis. Ele só variou a adubação, né? Que ele aumentou a adubação nesse aqui. Só que no 10 toneladas aqui, ele caprichou no fósforo, não precisava tanto fósforo, mas ele caprichou. E vejam os resultados que ele teve. Quer dizer, quando fez para 10, lá, as produtividades aqui, a média dos 10 híbridos, aqui foi de 13, aqui foi quase 15 toneladas. Teve híbridos aqui, esse híbrido aqui com 17 toneladas por hectare. Quer dizer, esses resultados, eles mostram, assim, que é viável, tecnicamente, obter altas produtividades. Eu não imagino que um produtor vai ter 15 toneladas. Mas, para mim, um produtor que tem em torno de 10, 12 toneladas, e isso, no momento que tu tem água disponível, é muito factível de ser obtido. Então, eu vejo assim uma alternativa bem interessante. Com relação como é que está aí o meu tempinho? Sim. A densidade, né? Uma coisa interessante que esses cereais que perfilham, a densidade ótima deles, elas, se tu errar para baixo ou para cima, praticamente a produtividade não é penalizada. A soja, o que acontece se tu usa uma densidade mais baixa? Ela ramifica mais e compensa. Já o milho, como não perfilha e não ramifica, a escolha da densidade é uma coisa extremamente importante. Qualquer erro para baixo ou para cima, o rendimento vai cair bastante, né? Então, na escolha da densidade, na sucessão, no milho semeado cedo, né, a densidade pode ser alta porque a planta cresce menos. A soja em sucessão ao milho, por exemplo, soja plantada em janeiro, a densidade pode ser aumentada para ela aumentar a estatura de planta, né? E o milho é extremamente importante a distribuição uniforme de plantas na linha, porque o milho não tem plasticidade. Por exemplo, se nós compararmos uma lavoura com essa distribuição irregular de plantas com falhas e plantas duplas, se nós compararmos essa aí com uma outra em que a planta as plantas são uniformemente distribuídas, isso aqui se reflete em aumento de 20% na produtividade, considerando a mesma densidade de plantas. Então, é importantíssimo que nós tenhamos uma semeadora de precisão em milho. Estamos indo para os finalmente, Mara. A rentabilidade, né? Quando se tem maior produtividade, que se assegura quando se adequa a área, isso não tem dúvida, há um menor custo de produção por saco, porque os custos fixos são os mesmos. A máquina semeadora, ela vai ter que passar, queira tu tira 5, 10 ou 15 toneladas, o custo é o mesmo. Então, o custo de produção por saco diminui. Um fato, né? A soja tem preços mais estáveis e menor desembolso que o milho. Quer dizer, o custo de produção da soja é bem menor que o milho, né? Principalmente porque o custo de sementes do milho é mais alto e o milho exige adubação nitrogenada que a soja não precisa. Mas, em áreas de arroz, pouca área de soja está sendo irrigada. Ocorre uma maior rentabilidade com o arroz em rotação, porque o arroz em rotação, essa cultura, pelo fato de ser corrigido o pH, pelo fato de ser corrigido a adubação, o arroz aumenta a produtividade. Então, a pessoa consegue maior rentabilidade.
E aqui é só um exercício que a gente fez. Nesses experimentos aqui para 2 níveis, nós calculamos, o Roberto fez lá em Santa Vitória, o desembolso, a receita bruta e a margem líquida, né? A margem líquida é a receita bruta menos o desembolso. Só que isso foi feito em fevereiro agora desse ano, em função a uma certa defasagem do preço, que o preço do milho atual diminuiu. Aí o que o Roberto fez aqui? Ele considerou o preço de R$ 84,00 e teve gente que vendeu a 102 milho. E aqui nas duas situações, aqui ele fez a cotação dos insumos em junho de 2022. Nessa época aí, os fertilizantes e os agroquímicos estavam um preço muito alto. E ele fez também em fevereiro de 2023. Observe aqui o desembolso para produzir 10 toneladas, para produzir 15, a receita e aqui a margem bruta, né? Numa situação que os insumos estavam mais altos e numa situação em que o preço dos insumos estava mais baixo, então essa margem bruta ela aumentou. Com isso, então, nós diríamos que a diversidade de cultivo, e eu vou repetir essa frase que eu acho que é extremamente importante, proporciona ao produtor melhor gestão de preços de risco climático. É aquilo que o professor Marquesan falou, e um produtor lá em Uruguai, professor, eu estou tendo 4 entradas de dinheiro durante o ano. Eu vendi trigo em setembro, outubro, vendi milho em janeiro, vendi arroz e depois soja, né? Então, isso é uma coisa, eu acho que não tem volta. A adequação da área, que envolve várias ações, é um pré-requisito para viabilizar as culturas de sequeiro nesse ambiente. A soja ela é mais tolerante que o milho aos estresses por excesso de eficiência hídrica e ao residual de Kifix, que é o principal, que é um dos herbicidas principais. A escolha correta da época de semeadura, da densidade e distribuição uniforme de plantas são práticas importantes para obter alta produtividade. E aqui aquela velha história do barril. Nenhuma prática de manejo pode ser limitante. Se nós plantar milho com os 9 fatores certinhos e simplesmente não irrigar, nós de 15 toneladas vamos tirar 1 ou 2 toneladas. Então nós não podemos errar nunca, né? E aos preços atuais, né, os cultivos de soja são viáveis financeiramente, desde que sejam obtidos produtividades altas e estáveis. Com isso, nós fechamos. Agradecemos a atenção e depois, mais no final, então, nos colocamos à disposição. Obrigada, professor Paulo Regis. Primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento ao senhor, por ter passado essa linda mensagem aqui para nós, essas cutucadas aí no pessoal. O professor Paulo Regis foi professor de plantas de lavoura na URGS por quase 50 anos. E ele é consultor do IRGA e é um dos grandes responsáveis, junto com o professor Ibanor, por nos mostrar a direção da nossa pesquisa aí já há alguns anos, professor, como consultor. E certamente, se nós estamos aí com metade da nossa equipe, tocando os projetos, entregando resultados, pela orientação que o senhor e o professor Ibanor nos dão aí diariamente dentro do IRGA. Então, muito obrigada por toda a sua contribuição, além da contribuição à nossa lavoura, de milho agora, chegando os resultados.